Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de terça-feira, dia 1º de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, você já sabe. Solta! Vinheta! Bora lá, time! Mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre, time! Bora lá! Primeiro prognóstico pré-Libertadores Fluminense versus Milionários da Colômbia. Jogo às 21h30 em São Januário. Casa nesta noite do Fluminense, até porque todos nós sabemos que São Januário é o estádio do Vasco, tá? Mas nessa noite vai ser casa do Fluminense. Olhando aqui o último jogo, né? Tivemos na Colômbia um 2-1 pro Fluminense. O Milionários teve um jogador expulso nessa partida. O Fábio, goleiro do Fluminense, defendeu uma penalidade e o Fluminense voltou da Colômbia com um 2-1 aí na mochila. Um baita resultado para a equipe das Laranjeiras. Agora vai jogar no Rio de Janeiro com o apoio da torcida e tem tudo sim para passar de fase. Até porque o Fluminense fez boas contratações e no Campeonato Carioca lidera e venceu os 3 clássicos. Ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco e ganhou do Botafogo. Então vem cheio de moral aí para jogar com os Milionários, tá bom? Agora, o Milionários da Colômbia perdeu esse jogo de estreia aí com o Fluminense, né? O que complica bastante a sua continuidade na competição. Porém, no Campeonato Colombiano vem muito bem na primeira colocação. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Fluminense aqui, Campeonato Carioca, em maioria aqui os jogos, dos 10 últimos jogos, venceu 9 e perdeu apenas na estreia para o Bangu, tá? Uma tendência muito forte de vitórias. Agora olhando a equipe do Milionários como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu 2, empatou 3 e venceu 5. É uma bela race também jogando fora de casa. Mas agora vai ter que jogar no Rio de Janeiro, com a torcida do Fluminense, o 35 na casa do Burnley. Olhando zona de classificação, o Leicester na 13ª posição com 27 pontos e o Burnley dentro de zona de rebaixamento, 18ª posição com apenas 21 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Burnley jogando em casa, dos 10 últimos jogos, venceu 2 partidas, vence pouco. Perdeu 3 e empatou 5, acaba empatando bastante dentro de casa. Falando de mercado de gols, é um time que oscila entre placares over e under. O que é o over? O over é o 3-3, 3-1, placares acima, né, com bastante gols. Agora, o under são placares abaixo, 0-0, 1-0, 1-0. Então, o Burnley oscila nesses placares, não tem uma tendência aqui definida de nenhuma das duas citadas, tá legal? Agora, o Leicester jogando fora de casa, apresenta aqui dos últimos 10 jogos uma vitória, vence pouco fora de casa, empatou 2 partidas e perdeu 7. Perde pra caramba fora de casa. Falando de mercado de gols, o Leicester é bem over. Placares over 1,5, acima de 1,5 gol e over 2,5, acima de 2 gols e meio, tá legal? Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, percebam que dos últimos 5 jogos na casa do Burnley, temos 4 partidas batendo ambas marcam e das 5 últimas, em 4 batendo over 1,5 e em 3 batendo over 2,5. O confronto histórico remete aí para ambas marcam e partida. Vou esperar aí você curtir. Curtiu? Boa, muito obrigado. Já fez aquele comentário? Faz o comentário também. Ajuda quem está tentando te ajudar. Dessa maneira o nosso canal cresce e chega a mais pessoas. E também não deixe de aproveitar o nosso Telegram. Totalmente gratuito. Vou deixar o link aí no comentário fixado. Clica no link, você vai ser direcionado para o Telegram. Clica em entrar. Automaticamente você já faz parte do time. E nós damos diariamente muitas tips e vou falar para vocês com muitos greens. Corre lá e não perde tempo, tá bom? Bora lá, time. Copa da Inglaterra, jogo entre Peterborough versus Manchester City, jogo às 16h15 na casa do Peterborough. Uma coisa importante, sempre que é jogo de Copa, a gente tem que estar atento que se o time favorito, no caso o City, vai com o elenco principal, tá? Então chequem a escalação antes da partida. E depois também verificar a vontade dos times, porque muitas vezes os times maiores acabam não entrando com aquela vontade toda e pode nos surpreender, tá legal? Mas se
se o City for com o time completo, estiver na pegada aí do jogo, claro, o City é muito favorito, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nas races, né? Lembrando que o Peterborough é um time de segunda divisão lá na Inglaterra e ele está na última colocação da segunda divisão, tá legal? A race do Peterborough em casa ganhou 3 partidas, empatou 2 e perdeu 5, o que mostra o que eu acabei de falar para vocês, né? Última colocação na segunda divisão. Já o City é o oposto, ele está na primeira colocação da primeira divisão, na Premier League. Olhando aqui a race do City, dos 10 últimos jogos como visitante, perdeu apenas uma partida, empatou outra e venceu 8. Uma tendência de vitórias muito forte. E é um time com placares 16-30 na casa do Crystal Palace. Crystal Palace, time de primeira divisão na Inglaterra, e o Stoke, um time de segunda divisão da Inglaterra. Importante o mesmo conceito da análise anterior, time, verificar as escalações, se os times vão jogar completo, né? Principalmente o Crystal Palace, e a motivação aí, a vontade das equipes por ser um jogo de Copa, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na race do Crystal Palace em casa. Dos 10 últimos jogos, venceu 4 partidas, perdeu 4 e empatou 2. Acaba oscilando aqui entre vitórias e derrotas. Jogos, em maioria, na primeira divisão. Falando aqui de mercado de gols, é um time bem over, placares over 1,5 e over 2,5. Percebam que muitos jogos aqui do Crystal Palace, ele faz e toma gols, tá legal? Agora o Stoke, fora de casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 vitórias, são 4 derrotas e 2 empates. É uma race bem parecida com o do Crystal Palace, porém, o Stoke jogando fora e aqui jogos da segunda divisão, tá legal? Falando de mercado de gols, é um time over, né? Over 1,5 em sua maioria e também alguns placares over 2,5. O que me chama a atenção aqui do Stoke jogando como visitante é que das 10 últimas partidas, passou em branco em apenas 2 partidas, marcando em 80% delas. Ou seja, é um visitante que faz gol. Agora olhando o histórico dos 5 últimos jogos entre Crystal Palace e Stoke na casa do Crystal Palace, temos aqui 1, 2, 3... 4 vitórias para o Crystal Palace e 1 empate. E o que me chama a atenção é que dos últimos 5 jogos, 4 batendo ambas marcam. 4 batendo over 1,5 e 3 batendo over 2,5. Middlesbrough versus Tottenham, jogo às 16h55 na casa do Middlesbrough. Olhando aqui a race do Middlesbrough em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta 2 derrotas, perde pouco jogando em casa, empatou 1 e venceu 7. Sim, a maioria dos jogos aqui do Middlesbrough, time, na segunda divisão, tá? Ele joga a segunda divisão, mas é uma race muito bonita jogando em casa, tá? Falando de mercado de gols, é um time over com muitos placares over 1,5 e geralmente em casa faz gol. Agora o Tottenham jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, um time de primeira divisão, tá legal? Tem aqui 2, 3, 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Acaba sendo aí equilibrada a race do Tottenham com relação a vitórias e derrotas. Falando de mercado de gols, é um time também over, ali com o seu trio de ataque, Kane, Lucas e Son, fazendo muitos gols sempre, né? Inclusive venceu aí o Manchester City pela Premier League algumas rodadas atrás. Olhando um pouquinho aqui o histórico, os 5 últimos jogos entre Middlesbrough e Tottenham, temos aqui 2 empates, 2 vitórias para o Tottenham e 1 vitória para o Middlesbrough. É um confronto equilibrado no histórico. E o que me chama a atenção é que dos 5 últimos jogos, os 5 batendo ambas marcam, dos 5 últimos, os 5 batendo over 1,5 e dos 5 últimos, 3 batendo over 2,5, o que mostra que é um confronto, tá uma briga muito acirrada lá no italiano, mas esse jogo aqui é jogo de Copa, tá? Então atenção, primeiro olhar a escalação, eu acredito sim que as duas venham aí com os times completos, né? Até porque é um jogo de muita rivalidade. Vamos dar uma olhadinha aqui o Milan, as últimas 10 partidas em casa do Milan, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5, acaba assim tendo uma boa race jogando em casa. Questão de mercado de gols, é um time over, placares over 1,5, acima de 1,5 gols. Agora a Inter de Milão jogando como visitante. Eu falo visitante, mas aqui fica uma curiosidade, tá, pessoal? Esse estádio, o San Siro, quando é mando do Milan, ele se chama San Siro.
Na verdade é o mesmo estádio, só muda quando é o mando, porque neste mesmo estádio que é o San Siro, se for mando da Inter, é o Giuseppe Meazza, ou seja, a estrutura é a mesma, só muda o nome em virtude de mando, tá legal? Dito isso, eu vou falar aqui a Inter de Milão como visitante, mas na verdade ela vai acabar jogando em casa, até porque é o mesmo estádio, tá bom? Não sei se ficou confuso, mas é um fato histórico, acho que vocês entenderam. Dos 10 últimos jogos da Inter, apresenta aqui apenas uma derrota, perde pouco, empatou 4 e venceu 5. É uma race muito forte, tá? Falando de mercado de gols, over 1,5 aqui batendo com frequência e tranquilidade. Olhando um pouquinho o histórico, o confronto entre Milan e Inter, temos aqui 2 empates e são 3 vitórias.